Seja muito bem-vindo a Teleaulas. Estamos dando aqui com a continuidade das nossas aulas de Química e hoje nós temos como tema classificação e nomenclatura das bases. Depois desta aula nós vamos saber classificar e vamos saber dar nome às bases. Nós temos uma aula introdutória sobre compostos inorgânicos, né? Nessa aula onde eu falo sobre os óxidos, os ácidos, as bases e sais, né? Lá eu explico como diferenciar esses compostos. Então, se você não assistiu essa aula, sugiro que assista. Só assim é que irá saber ainda melhor o que são bases, né? E como diferenciar dos outros compostos. Aqui somente vamos classificar e vamos saber como dar nomes. Nessa aula nós falamos que as bases, né, são compostos em que em solução aquosa, né, ou seja, quando esses compostos são colocados na água, né, eles se dissociam, eles separam seus íons e libertam íon OH ou íon hidroxila. Ou seja, se eu tenho uma certa base, né, primeiro nós temos um íon positivo qualquer, né, X, que eu não conheço. Quando este íon positivo vai se ligar com este íon OH, né? Nós teremos aí o que? Uma base. Então, quando este composto que apresenta estas características, quando é colocado na água ou em solução aquosa, o que é que vai acontecer? Ele dissocia-se, separa os seus íons, ou seja, nós teremos aqui o X, né? Mas este grupo OH, então nós temos aqui este grupo OH libertado. Então todos os compostos em que em solução aquosa vão libertar aqui este grupo OH, nós chamamos de bases. Então como é que nós podemos classificar estas bases? Primeiro, as bases nós podemos classificar quanto ao número de grupo hidroxila. Existem aquelas bases que somente têm um grupo hidroxila, 2 grupos, 3 grupos, né? Então, aquelas bases que têm apenas um grupo hidroxila, nós chamamos de monobase. São monobases que possuem apenas um grupo hidroxila. São exemplos aí. Esta base, que daqui a nada vamos saber como dar nome, mas eu vou adiantar, é hidróxido de potássio. Então, esta base aqui só tem um único grupo OH. Então, é monobase. Outro exemplo aí é o hidróxido de sódio também, né? O hidróxido de sódio também é monobase. Apenas temos um grupo hidroxila. Depois temos aqui as dibases que possuem 2 grupos hidroxila. Primeiro você tem que se focar com esses prefixos mono, di, tri, tetra. Mono indica 1, di indica 2, tri indica 3 e tetra indica 4. Então, de bases vão possuir quantos? 2 grupos hidroxilas. Por exemplo, aí o hidróxido de bário. Hidróxido de bário. Vejam que aqui nós temos 2 grupos hidroxilas, né? Ou 2 grupos OH. Outro exemplo nós podemos dar aí o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio também possui 2 grupos hidroxila. Repito, aqui nós não podemos ficar preocupados com nomes. Nós daqui a nada vamos aprender. Apenas devemos nos focar com a estrutura. As monobases possuem apenas um grupo hidroxila, né? As dibases possuem apenas 2 grupos. Depois temos as tribases que possuem 3 grupos. Um exemplo é hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é uma tribase, não é? Porque possui aqui 3, não é, grupos hidroxilas. Depois temos as tetrabases que possuem 4. Por exemplo, aqui o hidróxido de estânio, né? O hidróxido de estânio vai possuir aqui 4 grupos hidroxilas. Na verdade, este 4 indica a repetição deste grupo, ou seja, nós temos aqui 4 grupos hidroxilas, aqui 3, aqui 2, aqui somente temos
1. Então é assim como nós podemos classificar quanto ao número de grupo hidroxila ou grupo OH. Ou grupo OH. Depois nós temos aí esta classificação quanto à ligação química, né? Nós temos uma aula sobre ligações químicas. Então, eu sugiro que você assista essa aula das ligações químicas para saber como diferenciar, né, as ligações iônicas das ligações covalentes. Só assim é que será fácil você perceber aqui melhor o que será uma base iônica e o que será uma base covalente. Então, uma base iônica, né, é uma base formada por elementos, né, do grupo dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Nós temos aquele primeiro grupo dos metais alcalinos, excetuando aí o hidrogênio, que não é metal, e depois temos aqueles metais do segundo grupo, que são os metais alcalinos terrosos. Eu sugiro que assista aí o vídeo da tabela periódica, como classificar os elementos na tabela periódica, né? Ou seja, você deve dominar, né, a classificação dos elementos na tabela periódica para saber quais são os elementos metálicos, os elementos ametálicos, os elementos de transição e muito mais. Então, as bases iônicas são aquelas bases que são constituídas por metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Podemos dar exemplo aí, o hidróxido de potássio. O potássio é um metal que se encontra no primeiro grupo, ou seja, ele é um metal alcalino. Ele é um metal alcalino. Por isso que esta base vai ser uma base iônica. Nós podemos dar um outro exemplo aí do hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio também é uma base iônica, porque temos aqui este metal sódio, que é um metal alcalino. Depois podemos dar aí o exemplo de hidróxido de bário, né? O hidróxido de bário também é uma base iônica, porque temos aqui este bário, que é elemento do segundo grupo A, ou seja, é um metal alcalino terroso. Depois podemos dar o exemplo aí do hidróxido de cálcio também. O hidróxido de cálcio também é uma base iônica, porque temos aqui este cálcio, que é um metal alcalino terroso. Então, todas as bases, né, constituídas por elementos dos metais alcalinos ou do primeiro grupo e metais alcalinos terrosos são bases iônicas. E depois temos aqui as bases covalentes, que são constituídas por os demais elementos que não se enquadram nem no primeiro grupo nem no segundo grupo A. Então todos os elementos que não vão se enquadrar neste grupo vão formar, né, bases covalentes. É o caso de hidróxido de zinco. O hidróxido de zinco, né, é uma base covalente. Depois temos aí este hidróxido de alumínio, também uma base covalente. Podemos dar outro exemplo aí, esta base que se chama hidróxido de amônio, também é uma base covalente. Então é assim como nós podemos classificar as bases quanto o tipo de ligação, né, que constitui essa base. Agora vamos passar para outra classificação. Depois nós temos aí a classificação das bases quanto à solubilidade em água, né? Nós conhecemos o que é solubilidade, nós conhecemos quando é que se diz que uma substância é solúvel, né, em água. Neste caso, nós sabemos que o sal é solúvel em água. Por quê? A gente, quando leva o sal e coloca na água, o sal por um tempo desaparece, né? Então, nós dissemos que o sal se dissolveu na água. Então, a solubilidade é essa capacidade de uma substância se dissolver noutra substância. Então, quanto à solubilidade das bases em água, existem aquelas bases solúveis, existem aquelas bases pouco solúveis e aquelas bases
insolúveis ou que não são solúveis em água. Então, como é que nós podemos dizer se uma base é solúvel? Uma dada base no exercício dão aí algumas bases. Como é que nós podemos indicar quais são aquelas bases solúveis e aquelas bases insolúveis? Começando aqui pelas bases solúveis. Todas as bases solúveis são constituídas por elementos, né, dos metais alcalinos ou aqueles elementos do primeiro grupo. Então, todos aqueles elementos do primeiro grupo vão formar bases solúveis em água. Podemos dar aqui exemplo, né, do hidróxido de sódio. Esta base é solúvel em água porque nós temos aqui o sódio, que é um metal alcalino, ou seja, elemento do primeiro grupo. Se nós verificarmos este elemento, este ion positivo, e verificarmos que o elemento é do primeiro grupo, então essa base será solúvel em água. Outro exemplo aí é hidróxido de césio, né? Hidróxido de césio também é uma base solúvel em água. Mas aqui também devemos incluir o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio nós sabemos que é uma base que é constituída por elementos ametálicos. Então, o hidróxido de amônio é incluído aqui. Nós temos aqui outras bases. É o caso do hidróxido de potássio. Depois temos aí as bases pouco solúveis, as bases pouco solúveis em água. Então, as bases pouco solúveis em água são aquelas bases constituídas por metais alcalinos terrosos. Se nós verificarmos na base, né, e vermos aí o metal que pertence no segundo grupo A ou um metal alcalino terroso, então essa base será pouco solúvel. É o caso do hidróxido de bário. É o caso do hidróxido de bário. É uma base pouco solúvel em água. Hidróxido de estrôncio. Estrôncio também é um elemento que pertence no segundo grupo. Mas aqui nesta parte nós devemos excluir, né, duas bases ou dois elementos que vão pertencer nesse segundo grupo, que não serão inclusos aqui nas bases pouco solúveis. Quais são esses elementos que vão formar essas bases? É o berílio e o magnésio. O berílio e o magnésio vão formar bases insolúveis. Não são solúveis nem pouco solúveis, mas sim são insolúveis, mas eles pertencem no segundo grupo. Então nós devemos incluir aqueles elementos que pertencem no segundo grupo, excluindo aí o berílio e o magnésio. Logo aqui o hidróxido de berílio será uma base insolúvel, né? E o hidróxido de magnésio também será uma base insolúvel. Será uma base insolúvel. Então, o que será uma base insolúvel? Uma base insolúvel vai ser aquela base também constituída por os demais elementos, que não é um metal alcalino nem um metal alcalino terroso. É o caso do ferro, né? Aqui o ferro, ou seja, o hidróxido de ferro, vai ser uma base insolúvel em água. Hidróxido de alumínio, né? Hidróxido de alumínio vai ser uma base insolúvel em água. Então, nós devemos incluir os demais elementos que não sejam do primeiro nem no segundo, incluindo também estes hidróxidos de berílio e hidróxido de magnésio. São bases insolúveis. Então, isto aqui com muita prática, você pode se familiarizar resolvendo muitos exercícios. Depois temos aí a classificação das bases quanto ao grau de dissociação. O que é grau de dissociação? Dissociação nós sabemos que é separação. Quando uma base é dissolvida na água, a base se separa, né? Os íons da base se separam. Então, aquela separação dos íons da base é que se chama dissociação. Por exemplo, hidróxido de sódio aqui na água, ele se separa em íon positivo aqui sódio, mas este íon hidroxila. Então, isto aqui é que se chama dissociação, separação dos íons, né, desta base. Agora, o que vai ser então
o grau de dissociação. Grau de dissociação, não é? Simplesmente vai ser a quantidade de íons, não é? Hidroxila que serão libertados nesse meio aquoso. Nós, quando temos uma base, quando vamos colocar na água, não é? Vai libertar íons, não é? Hidroxila ou íons OH. Então, a quantidade daqueles íons OH é que vai indicar o grau de dissociação. Ou seja, existem algumas bases que vão libertar muitos íons OH. Existem bases que vão libertar poucos íons OH. E esse grau de dissociação tem a ver com a solubilidade também. Quando a base é solúvel em água, né, maior será o grau de dissociação dessa base. Então, nós temos aqui as bases fortes, né, quando o grau de dissociação é maior, né? E as bases fortes são formadas por aquelas bases que são solúveis em água, aquelas bases solúveis e também aquelas bases pouco solúveis. Então, as bases fortes, aqui nós teremos estas bases solúveis e as bases pouco solúveis serão bases fortes. Quanto ao grau de dissociação, vai nos indicar se a base é forte ou se a base é fraca. Então, a base é forte quando a base é solúvel ou pouco solúvel em água, ou seja, quando o grau de dissociação é maior, aproximadamente aí 50% da base, né, é dissolvida ou sofre dissociação. 50% da base sofre dissociação. Então, a base será forte quando este grau de dissociação ser maior que 50% ou 50% da base é dissociada. Podemos dar aqui exemplos destes aqui. Todos estes aqui são bases fortes, menos o hidróxido de amônio. É uma base fraca. Então, nós teremos aqui este hidróxido de sódio, né? Hidróxido de potássio, são bases fortes. Menos esta base hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Vamos adiantar aqui, é uma base fraca. Por que é fraca? Porque vai apresentar um grau de dissociação muito menor, por isso que será uma base fraca. Então nós temos aí as bases fortes, as bases que são constituídas por aquelas bases solúveis e pouco solúveis também. Esse caso aqui do hidróxido de bário também é uma base forte, né? O hidróxido de cálcio também é uma base forte. Agora, o que é uma base fraca? A base fraca são aquelas bases insolúveis, são aquelas bases insolúveis na água, incluindo o hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio não é insolúvel, ele é solúvel, mas aqui nós vamos incluir aquelas bases que são insolúveis, incluindo o hidróxido de amônio. Então nós vamos ter aqui estas bases, o hidróxido de níquel. Hidróxido de níquel é uma base fraca, não é? Porque o níquel é uma base insolúvel. Depois, o hidróxido de ferro, né? Também é uma base insolúvel. Também é uma base fraca porque é insolúvel. E nós dissemos que uma base é insolúvel quando esta base é constituída por um metal que não pertence no primeiro nem no segundo grupo, né? Mas incluindo aqui estes hidróxidos de berílio, hidróxido de magnésio. Então é simplesmente assim como nós podemos fazer a classificação das bases. Você deve praticar, tudo necessita de prática. Então, com muita prática, você pode ficar familiarizado com tudo isto aqui. Agora nós vamos passar para a nomenclatura das bases. Vamos saber como dar nome a essas bases. Agora nós temos aí a nomenclatura das bases, né? Vamos aprender agora como dar nome, né, às bases. Para nós darmos nome a uma base, nós seguimos, né, esta regra. Primeiro a gente diz hidróxido, né? Depois a palavra di mais
o nome do elemento ou do íon associado ao grupo hidroxila. Por exemplo, neste caso, né, o grupo hidroxila está aqui OH. E qual é o elemento que está associado a este grupo hidroxila? É o sódio. Então, nós somente iremos dizer hidróxido de, o nome do elemento que é sódio, hidróxido de sódio, simplesmente assim. E vale relembrar que esta regra, não é, é a regra proposta por UPAC, né? UPAC, que em português significa União Internacional da Química Pura e Aplicada. Então, a UPAC propôs esta regra para nós darmos nome às bases, não só às bases, outros compostos também. Então, nós simplesmente dissemos o que é hidróxido de, o nome do elemento. Neste caso, teremos aqui o hidróxido, né? O hidróxido de sódio, hidróxido de sódio. Neste caso nós temos o alumínio, né? Será hidróxido de, né, alumínio, hidróxido de alumínio. Aqui temos o lítio associado ao grupo OH, será hidróxido de lítio, né? Aqui temos o potássio associado ao grupo OH, será hidróxido de potássio. Aqui temos amônia, né? Este íon positivo aqui é amônia. Nós temos aqui apenas um elemento, né? Mas aqui neste íon será um íon composto, ou seja, o nosso íon, né, amônia. E nós sabemos que numa base sempre nós temos o quê? Um íon positivo, depois o íon OH. Então, este NH4 é o nosso íon positivo neste caso. E este NH4 chama-se amônia. Então, nós teremos aqui hidróxido de amônia. Hidróxido de amônio. É simplesmente assim como nós podemos dar nome aos hidróxidos ou as bases. Esta forma de dar nome é o primeiro caso em que nós temos aqui elementos que possuem cargas fixas. Cargas fixas, mas temos aqueles elementos que possuem cargas variáveis. É o caso do ferro. Você pode encontrar o ferro com carga mais 2 ou pode encontrar com ferro carga mais 3. Mas nesses casos aqui, o sódio, por exemplo, aqui o sódio tem carga mais 1. Nós nunca vamos encontrar o sódio com mais 2, mais 3, apenas tem carga fixa mais 1. Agora, como é que nós podemos dar nome a esses compostos hidróxidos ou bases que possuem aqueles íons positivos com cargas variáveis? Então, eu vou apagar isto aqui para explicarmos como dar nome hidróxidos, né, que contém aí esses elementos. Agora vamos para aqueles hidróxidos ou aquelas bases, né, em que o metal ou o íon positivo possui cargas variáveis. É o caso do ferro que nós demos exemplo anteriormente, mas agora eu escolhi aqui o cobre, né? O cobre também que possui cargas variáveis. Nós sabemos que existe, né, um cobre que possui carga mais 1 e existe um cobre que possui carga mais 2. Então, os hidróxidos ou as bases em que este cobre vai formar, né, a nomenclatura será meio diferente da anterior, alguma coisa vai mudar, né? Então, como é que nós podemos dar nome a estas bases com esses metais que apresentam cargas variáveis? A primeira forma é esta. Nós devemos seguir esta regra. Primeiro, hidróxido, depois di, mais o elemento, mais a carga do metal. Até nesta parte, hidróxido de mais o elemento é a nomenclatura anterior, não é? É exatamente da mesma forma. O que vai mudar, somente nós vamos acrescentar aqui a carga do metal, não é? A carga do metal é escrita em numeração romana. Então, para este caso, nós temos aqui este cobre, né? Este cobre
possui aqui carga mais 1. E como é que você pode saber que este cobre aqui possui carga mais 1 ou este cobre aqui possui carga mais 2? Assista a aula onde eu explico dos íons. Assista a aula onde eu explico como formar os compostos, né, a partir de íons. Só assim você vai perceber logo que este cobre aqui a carga é mais 2, esse cobre aqui a carga é mais 1. Nós dissemos que na formação de compostos a partir de íons é somente fazer a troca das cargas, né? A carga de um íon vai ser o índice do outro íon ou do outro elemento. Para neste caso, a carga deste íon OH é menos 1. A carga deste cobre é 1. Então, houve troca ali de este 1 daqui passa para aqui, este 1 daqui passa para aqui, não é? Logo, nós temos aí este composto aqui formado, não é? Que nos dá a conhecer, não é? Imediatamente que a carga é mais 1. Então, aqui nós teremos o quê? Hidróxido de cobre 1. Depois indicarmos a carga aqui é 1, então indicarmos a carga em numeração romana. Depois aqui é 2, a carga deste cobre aqui é 2. Veja, depois da troca, a carga mais 2 aqui foi para este OH, ou seja, o índice deste OH aqui é a carga deste cobre, né? E índice 1 aqui deste cobre é a carga deste grupo OH que é 1, ou seja, menos 1. Então, aqui o cobre possui carga mais 2. Logo, será aqui hidróxido de cobre, né? De cobre, a carga do metal que é do cobre é mais 2. Então, será cobre 2, hidróxido de cobre 2. Então, é simplesmente assim como nós podemos dar o nome, né, dessa primeira forma. Nós poderíamos ter, por exemplo, o ferro que possui primeiro a carga mais 2 e o outro ferro que possui carga mais 3. Como é que seriam os seus hidróxidos ou as suas bases? Para este seria hidróxido de ferro 2, porque a carga aqui é mais 2. Para este seria hidróxido de ferro 3, simplesmente indicando aí as cargas. Depois temos aqui a segunda forma, que alguma coisa vai mudar, né? Primeiro nós vamos dizer a palavra hidróxido, depois o elemento, depois de nós dizermos o elemento, né? Vamos terminar em oso, né? Se o metal tiver menor carga. Vamos terminar em ico se o metal tiver maior carga. Neste caso, o cobre aqui tem menor carga que este. Então, este aqui tem maior carga, este aqui tem menor carga. Então, para este que tem menor carga, vamos terminar em oso. Para este que tem maior carga, vamos terminar em ico. Mas como? Para este caso, será hidróxido, né? Hidróxido, o elemento é cobre, então juntando cobre mais oso será cuproso. Então será hidróxido cuproso. Para este que tem menor carga, para este que tem maior carga será com a terminação ico, ou seja, teremos aqui hidróxido, né, cúprico. Né? Veja que nós temos estas terminações, oso aqui, ico. Isto aqui com mais prática nós podemos ficar familiarizados. Agora nós poderíamos ter aí também esses casos aqui de íons do ferro, né? Aqui os hidróxidos destes íons, né? Aqui teríamos o hidróxido de ferro 2, né? Esta carga iria para índice deste grupo OH. Depois teríamos aí o hidróxido de ferro 3. Então veja que este ferro possui menor carga, por isso que vamos terminar em oso. Neste caso será hidróxido ferroso. Neste caso vamos terminar em ferroso. Este aqui é ferroso e este aqui é férrico. Férrico, veja aqui que nós sempre vamos terminar em oso, ico. Então, maior carga, vamos terminar em ico. Menor carga, vamos terminar em oso. Simplesmente
Assim, então esta aqui foi a aula sobre classificação e nomenclatura das bases. A próxima aula será sobre a classificação e nomenclatura dos sais. Então, subscreva-se aí e ative o sino de notificações para receber mais aulas e dicas de química como esta. Bons estudos aí e até a próxima aula.